Neste segundo vídeo sobre a carta de Nichols, queremos ilustrar a utilização da carta de Nichols. Antes disso, apresento aqui uma foto do Nathaniel Nichols, falecido em 97, em homenagem de quem a Federação Internacional de Controle Automático, IFAC, criou o prêmio Medalha de Nichols em 1996. Aqui está uma imagem da medalha. E em 1996, a primeira pessoa a ganhar o prêmio foi o Ackermann. É o mesmo Ackermann que propôs a fórmula para a alocação de polos, como a gente vê na parte de espaço de estados. Se vocês conferirem o vídeo Carta de Nichols 1, lá nós mostramos como é que se chega à carta de Nichols, que é esse diagrama, esse ábaco que aparece aqui à direita. O objetivo agora é vermos como utilizar esse ábaco para extrair informação relevante de um sistema operando em malha fechada a partir de sua resposta em frequência em malha aberta. Então, para isso, voltaremos ao exemplo que consideramos inicialmente neste vídeo, malha aberta versus malha fechada. Ali mostramos o diagrama de Bode, ou resposta em frequência, em malha aberta de dois sistemas, um sistema que chamamos do sistema azul, outro sistema do sistema verde, e esse será o nosso exemplo aqui neste vídeo. Toda análise utilizando a carta de Nichols pode ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa, fazemos o gráfico da resposta em frequência em malha aberta na carta de Nichols. Essa primeira etapa está indicada aqui nessa transparência, e o importante de lembrar nessa primeira etapa é que a única coisa que interessa é olhar para esses eixos. Nós faremos o gráfico da resposta em frequência em malha aberta olhando exclusivamente para os eixos. Por isso que eu não coloquei os círculos M e círculos N aqui nesse gráfico, porque isso não faz parte dessa primeira etapa. Então, primeiro ponto é pegar a resposta em frequência, que no caso aqui em malha aberta, então, por exemplo, esse traço em azul seria a resposta em frequência em malha aberta, por exemplo, imaginando que é simplesmente o G. Lembrando que a frequência corre ao longo deste gráfico. Então, por exemplo, este primeiro valor corresponde à frequência de 0,01 radianos por segundo. Esse valor aqui é 0,14 radianos por segundo. Este último é 1,7 radianos por segundo. Esses gráficos continuam, eu simplesmente cortei aqui para termos uma visão um pouco melhor. Muito bem, quero mostrar para você o seguinte, que esta informação que aparece na carta de Nichols ou no gráfico de Nichols é exatamente a mesma que aparece no diagrama de Bode. Então, por exemplo, vamos considerar este ponto. Este ponto corresponde à frequência 0,14. A gente vem aqui no gráfico de Bode e vamos procurar a frequência 0,14 radianos por segundo. Este ponto, que é 10 a menos 1, é 0,1 radianos por segundo. O seguinte na escala logarítmica é 0,2. Então, o 0,14 é alguma coisa intermediária. Como a escala é logarítmica, está mais à direita do que a metade. Então, alguma coisa por volta desta região. Muito bem, subimos aqui. Esta é a fase nessa frequência, este é o ganho nessa frequência para o sistema em azul. Olhando o ganho, é alguma coisa em torno de 10 dB. Então, observe que isso daqui corresponde a alguma coisa em torno de 10 dB. E a fase é alguma coisa um pouquinho mais negativa do que menos 90. Então, observe, é alguma coisa um pouquinho mais negativa do que menos 90. Se fizermos isso para todos os valores de interesse ao longo do gráfico azul, teremos esta curva
E a mesma coisa para a curva em verde. Ou seja, isto é efetivamente a resposta em frequência de malha aberta feita nesses eixos. Passo 2. Agora sim, povoamos o gráfico com os círculos M e N, que nesses eixos não são mais círculos, como vimos no vídeo anterior. E agora desejamos tirar a informação do sistema em malha fechada, por exemplo, a partir desse gráfico. A título de curiosidade, para gerar esse gráfico no MATLAB, vocês podem utilizar o comando Nichols Plot, fornecendo os sistemas. Esse gráfico, obviamente, você precisa ter as respostas em frequência, as equações para isso. E para ter esses círculos indicados aqui dentro, o comando grid. Muito bem, então aqui o objetivo é, vamos procurar preencher estes valores a partir deste gráfico. A primeira coisa que nós podemos tentar responder é qual que é o tipo do sistema. Muito bem, o tipo do sistema, lembramos que a gente busca essa informação na baixa frequência. Então precisamos pensar em termos da frequência tendendo para zero e observamos que em ambos os casos, para os dois sistemas, a fase do sistema para a frequência tendendo a zero, ela vai para menos 90. Ou seja, existe integração na malha tanto do sistema 1 como do sistema 2. Então, o tipo é tipo 1 para 1 e o tipo 1 para o sistema em verde. MP, chamamos de MP o pico de ressonância do sistema. Então, isso é feito da seguinte maneira. Nós vamos olhar agora os círculos M. Círculos M são essas curvas aqui, né, que tem indicação de ganho. Okay? E nós vamos procurar a maior curva que tangencia a resposta em frequência de malha aberta. Para o caso azul, a de 6 dB passou por fora, então, como não tinha mais nada nesse gráfico detalhado, eu extrapolei e fiz uma elipsezinha aqui, que seria aqui mais ou menos tangencia o valor em azul, né? E aqui vocês podem ver que se isso aqui é 3, esse é 6, isso aqui deve ser alguma coisa certamente acima de 9 dB. Então, o pico de ressonância provavelmente tem mais do que 9 dB de amplitude. E a frequência em que essa ressonância ocorre é a frequência aqui. Ó. Então, a gente pode imaginar que isso aqui é a frequência ω/R. Então, a gente precisaria vir aqui e procurar o valor de frequência nesse ponto. E para o caso do sistema em verde? Ora, para o sistema em verde, o círculo M de maior amplitude que tangencia essa resposta, eu indiquei aqui mais ou menos de amarelo. E vemos que essa tangência se dá mais ou menos nessa região. Então, se extrapolamos para cá, esse círculo M, ele é bem aberto. Ele é alguma coisa entre 0 dB e 0,25 dB. Então, vou escrever aqui isso aqui, ó, entre 0 e 0,25 dB, ou seja, algo bastante pequeno. A frequência para a qual o pico ocorre, também da mesma maneira, a gente precisa fazer essa leitura ao longo dessa curva, é a frequência que corresponde, por exemplo, a esse ponto. Muito bem, próximo item a preencher aqui é a banda de passagem. Então, lembre-se que a banda de passagem, nós vamos procurar a banda de passagem assim. Círculo M correspondente a menos 3 dB. Esse menos ficou escondido aqui atrás do meu traço.
Então, menos 3 dB. A banda de passagem é a frequência na qual a resposta em frequência de malha aberta cruza este traço. Então, no caso do sistema em azul, vamos começar com azul, essa bolinha que eu já tinha indicado. Essa bolinha está entre a frequência 1 e 1,1, mais ou menos no meio. Então, nós diremos que é alguma coisa em torno de 1,05 radianos por segundo. No caso do sistema em verde, ele cruza aqui, ó. Essa frequência é aproximadamente 0,19 radianos por segundo. Margem de ganho. A margem de ganho, lembra-se como que a gente olha a margem de ganho. A gente procura, né, no diagrama de Bode, o momento em que a fase cruza menos 180 e vemos quanto falta no módulo para atingir 1 ou 0 dB. Então, no caso da curva em azul, é esse tanto daqui, ó. Essa é a margem de ganho. Se olharmos essa escala, vamos dizer que é alguma coisa aproximadamente, sei lá, 3 dB. Para o caso em verde, é muito maior, porque é isso tudo aqui, ó. Então, se aqui é 10 e aqui é 20, isso aqui é alguma coisa em torno, sei lá, 12 dB. E a margem de fase? A margem de fase a gente procura o valor quanto falta para a fase chegar em menos 180, quando o módulo é 0 dB. Então, nós vamos olhar módulo 0 dB. Então, sei lá, isso aqui era para ser horizontal. Então, se no caso da curva em azul, é alguma coisa por aqui, quanto falta para chegar em 180? Esta é a margem de fase para o caso em azul. Então, deve ser, sei lá, alguma coisa por volta de 35 graus. E no caso verde, prolongamos daqui, pega aqui, agora a margem de fase para o sistema em verde é tudo isso daqui, que deve ser, sei lá, alguma coisa em torno de 100 graus. Então, observem como todas essas informações, elas saem precisamente deste gráfico, né, que é chamado da carta de Nichols. Vamos tentar validar esses números olhando para outros gráficos para nos convencermos de que eles realmente estão corretos ou aproximadamente corretos. Para isso, eu fiz aqui o diagrama de Bode dos sistemas em malha fechada. Então, aqui, atenção, isso aqui é a malha fechada. Naquele vídeo, malha aberta versus malha fechada, eu explico isso aqui com um pouco mais de detalhe. E vamos olhar os nossos dois sistemas. Primeiro, ambos os sistemas em baixas frequências têm ganho unitário. Ou seja, para uma entrada em degrau, o sistema em malha fechada, ele consegue acompanhar o degrau em estado estacionário com erro estacionário nulo. Isso é uma consequência dos sistemas serem tipo 1. Pico de ressonância. Pico de ressonância, sabemos que é isso daqui, ó, né? Esse pico de ressonância para o caso azul, observe, é alguma coisa em torno de talvez 10 dB. Então, de fato, é acima de 9. E para o caso verde, o pico de ressonância quase não se destaca. Aparentemente, é alguma coisa muito perto de zero. Confere também. E a banda de passagem? A banda de passagem, precisamos descer aqui 3 dB e ver onde ele que cruza. Cruza, no caso verde, cruza aqui. No caso azul, ele cruza aqui. Então, no caso verde, é alguma coisa por aqui. E se isto é 0,1, isto é 0,2, 0,19 é coerente com essa medida. E no caso azul, se isto é 1 e isto é 2,
1,05 também é coerente com essa medida. Pergunta: e a margem de ganho e a margem de fase? Opa, margem de ganho e margem de fase a gente não lê na resposta em frequência de malha fechada. Precisamos voltar à resposta em frequência de malha aberta. Então, isso aqui é malha aberta. Okay? Aqui vemos que o sistema é de tipo 1, olhando para a inclinação e a fase, etc. Muito bem, vamos às margens. Margem de ganho para o sistema em azul. Procuramos aqui onde que ele cruza 180, ele cruza 180 mais ou menos por aqui. A gente vem e busca quanto falta para chegar em 0 dB. Falta só um pouquinho. Então, nessa escala, é alguma coisa realmente em torno de 3 dB. No caso verde, ele cruza o menos 180 aqui. Então, a gente sobe aqui e vemos que a margem de ganho é alguma coisa aqui. Então, tudo bem. É certamente mais do que 10, 12 dB está razoável. E a margem de fase? Margem de fase nós procuramos cruzamento do módulo por 0 dB. No caso azul, é alguma coisa em torno desta frequência. A gente vem nesta frequência. Aqui nesta frequência, esta é a margem de fase. Essa margem de fase é certamente menos do que a metade entre 90 e 180, então é menos do que 45. Então, 35 é coerente. E no caso em verde, aqui o cruzamento se dá por aqui. Então, se viermos aqui, a margem de fase é desse ponto até aqui, é alguma coisa acima de 90 graus. Então, de fato, em torno de 100 graus. Então, vemos que as informações que tiramos da carta de Nichols, elas se confirmam e numa única carta a gente consegue mais ou menos ter uma ideia tanto de coisas que vêm da resposta em frequência em malha aberta como da resposta em frequência de malha fechada.